Dia 136, Números, capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe, e estas mulheres os convidaram para fazer sacrifício aos deuses dos Moabitas. Não demorou muito e esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando Baal-peor, o deus dos moabitas, e o Senhor ficou muito irado com Israel. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés: reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os às luzes do sol, diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar os homens da sua tribo que adoram ao deus Baal-peor. Um israelita chegou a ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, enquanto choravam na entrada do tabernáculo. E quando Finéias, filho de Eliezer, neto do sacerdote Arão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou uma lança, seguiu o israelita e a midianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Morreram 24.000 pessoas em decorrência da praga. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eliezer e neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira e contra o povo de Israel, pois também está virado como eu. Por isso não matei os israelitas. Agora você deve dizer a eles que estabeleço com ele uma aliança de paz. Ele e sua descendência serão sacerdotes para sempre, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez sacrifícios em favor do povo de Israel para que fossem perdoados. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zirim, filho de Salu, líder de uma família de Simeão. O nome da mulher midianita era Cosbe, filha de Zur, chefe de um grupo de família dos midianitas. Então o Senhor disse a Moisés: ataquem os midianitas e os destruam, porque eles prejudicaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha do líder midianita, mulher do povo dele, que foi morta no tempo de praga que houve no monte Peor. Salmos, capítulo 68. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, todos os que odeiam fugiram da sua presença. Que o Senhor espalhe os seus inimigos como o vento leva fumaça. Os pecadores desaparecem da presença de Deus como a cera se derrete no fogo. Os justos, ao contrário, sentem prazer e cantam de alegria na presença do Senhor. Exaltam e ficam cheios de alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome com salmos. Dê honra a quem cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença, pois ele é o pai dos órfãos. Ele faz justiça às viúvas. Deus cuida deles na sua santa habitação. Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade.
Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. Quando o Senhor guiou o seu povo através do deserto, naquela grande marcha, a terra tremeu e os céus deixaram cair a chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Sim, o Senhor deu chuvas generosas ao seu povo quando a terra já estava seca e não produzia mais. Então Israel viveu tranquilo em sua terra, porque sua grande bondade o Senhor deu casa e alimento aos pobres. O Senhor deu uma ordem e as donas de casa em grande número levaram as boas notícias. Reis e exércitos estão fugindo. Em casa as mulheres repartem as riquezas conquistadas. Mesmo quando vocês dormem, antes as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão cobertas de prata, com suas penas cobertas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os exércitos inimigos, foi como quando cai neve no monte de Salmão. Os montes de Baçã, altos e belos, foram criados por Deus, mas ele escolheu o monte Sião para ser a sua morada. Porque vocês, montes de Baçã, estão com inveja, saibam que Sião será a eterna morada de Deus. Cercado por milhares de carros, o Senhor deixou o monte Sinai e vim para sua morada no seu lugar santo. Ele subiu às alturas, levando cativos muitos prisioneiros. Recebeu homens como dádivas, até mesmo os rebeldes, e assim o Senhor Deus se faz presente no meio deles. Louvado seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que dia a dia leva nossas cargas. O nosso Deus tem o poder para nos livrar. Ele é soberano, ele é Senhor que nos livra da morte. Mas ele partirá a cabeça dos seus inimigos, dos rebeldes e pecadores. O Senhor prometeu: mostrarei aos israelitas onde se esconderam seus inimigos, seja nos montes de Baçã, seja no fundo do mar, para que vocês se banhem no sangue deles. Os cachorros de Israel lamberão sangue à vontade. Já se vê o cortejo da vitória de Deus, o desfile do meu Deus e Rei aproximando do templo. À frente vão os cantores, atrás vinham os músicos tocando instrumentos de corda, no meio vinham as moças tocando pandeiros. Toda a consagração louve a Deus, louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Frente do povo marcha a tribo de Benjamim, filho mais novo de Jacó. Logo atrás vinham os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, seguindo dos príncipes de Naphtali e Zebulon. Ó Deus, mostre o seu poder, o poder que o Senhor tem usado para nos ajudar. Por amor do seu templo em Jerusalém, os reis da terra trarão presentes. Prenda nossos inimigos, ó Deus, o Egito e as outras nações poderosas à nossa volta. Humilhe as nações que exigem impostos dos povos que mais fracos. Castigue as nações que amam a guerra. O Egito manda seus presentes por meio de homens muito importantes. A Etiópia traz as mãos cheias de tesouro para oferecer a Deus. Cantem hinos a Deus. Reinos da terra, cantem louvores ao Senhor, aquele que cavalga o céu acima de todos os céus eternos. Ouçam a sua voz, poderosa como o trovão. A Deus pertence o poder. Ele é rei sobre Israel e mostra toda a sua grandeza ao seu povo.
Os céus revelaram aos homens o grande poder de Deus. Ó Deus, o Senhor revela sua grandeza no seu templo, e o Deus de Israel que dá força e poder ao seu povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaías capítulo 15. Esta é a mensagem de Deus para o povo de Moabe. Numa só noite, suas cidades de Ar e Quir serão destruídas. Em Dibom, o povo vai aos templos para chorar pelo triste destino dos montes Nebó e Medeba. Em sua tristeza, eles rapam suas cabeças e cortam suas barbas. Todos andam pelas ruas vestidos de pano de saco e gritam nas praças, nos terraços e nas praças públicas. Todos gritam e choram amargamente. Os gritos de choro dos moradores de Esbom e Eleale podem ser ouvidos até em Jaz. Os soldados mais valentes de Moabe gritam e o coração deles treme de medo. O meu coração chora por causa de Moabe. Os moabitas fogem para Zoar e Eglate. Sobem chorando a ladeira de Luite e descem o caminho de Oronaim, gritando de desespero diante da destruição, porque até as águas do rio Nirim secaram. Os pastos verdes secaram e as plantas que havia junto ao rio sumiram. Todo o verde desapareceu. Desesperado, o povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando a riqueza que armazenou. De uma fronteira a outra espalha-se o clamor em Moabe. Em Eglaim até Beter-Elim, ouve-se o seu lamento. As águas do riacho de Dimon ficarão vermelhas de sangue, mas este não será todo o meu castigo contra Dimon. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem de Moabe, como os que ficarem em sua terra.